lá está o povo lamentando. 5 anos depois, Deus chama o profeta Ezequiel e diz para ele, eu imagino, Deus vai usar uma chamada linda de Ezequiel, irmão Wagner. A chamada de Ezequiel é mais linda do que a chamada, eu particularmente, tá, irmãos? Mais linda do que a chamada de Isaías. Porque a chamada de Isaías dura um capítulo, com 11 versículos de um capítulo 6. Mas a chamada de Ezequiel, Deus usa fenômenos extraordinários, celestiais, e Deus usa o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 para dizer para ele como ele é importante, para dizer para ele como ele, se voltar para Deus e atender, esquecer as suas demandas, esquecer a sua vontade de ser um sacerdote, vai ser importante. Se Ezequiel fosse um sacerdote, ele seria importante, mas já que ele entendeu que o propósito de Deus para ele era profético, ele foi muito mais relevante ainda. O que eu tenho diante do que Deus quer para mim é pequeno demais. O que Deus tem para você é maior do que o que você pensa a teu respeito. Eu tenho planos de paz para dar a vocês o final que vocês almejam. Esses planos de paz, os planos de Deus, vão superar, tem que superar os meus planos, porque às vezes a gente quer o plano sacerdotal, mas Deus quer o plano profético. Eu vou explicar. Às vezes você acha que tem que fazer de uma forma para Deus, mas Deus quer que você faça outra coisa mais relevante no reino dele. Às vezes você acha que o ministério só funciona dentro de 4 paredes, mas o ministério que Deus tem para você é do lado de fora também, e vai ser muito mais relevante do que alguma coisa que você faça aqui dentro para ele. Ser luz e sal lá fora é o maior ministério que Deus tem para a tua vida. Aí, o lindo chamado dele vai acontecer não em Jerusalém. Sabe o que eu acho interessante? É que o chamado dele não acontece em Jerusalém, acontece fora de Jerusalém, fora de um território onde ele imaginava exercer o ministério dele. O que ele imaginava? Vou ficar em Jerusalém, sacerdote em Jerusalém, representa o povo. Só que o que Deus tinha para ele era mais complexo, porque às vezes a gente imagina uma coisa, só que Deus tem outra, mais forte, mais profunda. Porque no nosso cenário mental, a gente imagina como: eu sonhei um sonho, José, eu sonhei um sonho, e vai acontecer assim, assim, assim. Só que na visão divina, tem caminhos mais difíceis para você passar. Se ele exerce o ministério sacerdotal, tranquilo. Só que ele jamais imaginou exercer um ministério profético fora das 4 linhas de Jerusalém. Exercer um ministério profético, de repente, poderia passar na cabeça dele exercer um ministério profético na casa dele, no território dele, na cidade dele. Agora, além de não passar pela cabeça dele um ministério profético, ele ainda vai ter que exercer um ministério profético fora de uma cidade que ele nunca imaginou. 5 anos servindo como escravo.
Ezequiel poderia pensar: já era, meus estudos junto com meu pai não valeram de nada, eu estudei a vida toda para nada, eu estudei a vida toda e por causa dos outros, eu estou sendo um escravo numa cidade alheia. Só que quando ele menos imaginava, acontece o chamado de Deus na vida dele. Ele com 5 anos como escravo, eu falei que com 25 anos foi levado, com 30 anos foi chamado. Porque para exercer o ministério profético ou sacerdotal tinha que ter 30 anos. Bateu os 30 anos. Se fosse hoje, ele olharia para o relógio e diria: hoje eu estou completando 30 anos de idade. E eu poderia estar exercendo o ministério sacerdotal. Mas nada disso aconteceu. É a hora que Deus se apresenta. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não precisa controlar a história. Você precisa amar a Deus. Você não precisa estar no controle das coisas. Você precisa amar a Deus. Porque enquanto você está amando e servindo a Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até aquilo que veio para dar errado, começa a dar certo porque você está na presença de Deus. Puxão de tapete coopera, porta fechada coopera. Tudo coopera. Você só precisa cooperar com Deus para as coisas cooperarem na sua vida. E às vezes as coisas não dão certo porque eu não coopero com Deus. Eu quero ver as coisas dando certo, mas eu quero só que Deus faça parte dele. Mas eu não coopero com Deus. Hoje é noite de você pensar um pouco mais nisso. Hoje é noite de você começar a cooperar com Deus.